Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves, sou professora e pedagoga. Estarei trabalhando com vocês hoje sobre um tema muito interessante, são textos instrucionais. Mas antes de nós aprofundarmos nesse assunto, eu quero deixar algumas dicas muito importantes para o seu estudo que o ajudará no desenvolvimento e no seu aprendizado ao longo desta aula e da realização das atividades no PET. Tenha bastante atenção. Faça seus registros. Consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Não esqueça de fazer as suas anotações, porque é muito importante. Quanto mais você escrever, quanto mais você fizer as suas anotações, mais você vai aprender, e isso vai ser muito importante porque a educação ela é primordial na nossa vida. Vamos conversar um pouquinho sobre textos instrucionais? Você sabe o que são instruções? Você conhece algum texto instrucional? Você usa textos instrucionais no seu dia a dia? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são instruções. Antes de nós falarmos desses textos, é preciso que conheçamos primeiro o conceito de instrução. E eu fiz essa pesquisa e trouxe alguns sinônimos, o conceito dessa palavrinha importante para o nosso dia a dia. Instrução é um ato de instruir, de ensinar alguém, de esclarecer dados, de conhecimento. Então, quando você está recebendo alguma instrução, você está aprendendo alguma coisa, alguém está ensinando alguma coisa e como fazer essa coisa funcionar. E nós vamos conhecer quais são esses textos que necessitam dessas instruções. Então, pensando bem, você já deve saber que esses textos fazem parte do seu dia a dia. Então, vamos lá? Dentro desses textos instrucionais, nós vamos aprender a finalidade, suas características, a estrutura e vamos também trabalhar a análise linguística, que são algumas palavrinhas importantes e essenciais para esses textos instrucionais, para que fique claro, para que a nossa leitura e o nosso entendimento ele fique com mais clareza, com mais limpidez na hora que nós estivermos estudando. A finalidade dos textos instrucionais são instruir e orientar como fazer algo de maneira simples. Então, esses textos eles vão trazer algumas instruções, alguns ensinamentos, esclarecimentos e vão orientar como resolver alguma coisa, como preparar alguma coisa. Um bolo, por exemplo. Mas espere aí que a gente vai continuar essa conversa e nós vamos chegar nessas receitas de bolo. Prescrever o uso e o como se usa um remédio. Então, quando você vai ao médico, você recebe uma receita, que o médico vai indicar qual que é o remédio que você vai utilizar, que você vai fazer o uso dele. E isso chama-se prescrever ou medicamento. E tem a finalidade de mostrar como algo funciona. Então, o que a gente utiliza no nosso dia a dia que a gente precisa aprender a colocar em funcionamento? Quais são as características dos nossos textos instrucionais? Mas antes eu vou falar quais são os exemplos de textos instrucionais. São receitas, receita de bolo, receitas de salada, receitas de torta de doce ou salgada, receita de
uma receita muito gostosa de pavê. Você sabe o que é pavê? Pavê é uma torta doce deliciosa. E manuais de instrução de uso de eletrodomésticos. Quando você compra uma geladeira, quando compra um liquidificador, uma batedeira, o fogão a gás, todos esses eletrodomésticos, eles vêm com manuais. E nesses manuais, você vai encontrar essas orientações de como você pode colocar em funcionamento. Como a geladeira vai funcionar, porque ao ligar, automaticamente ela já está em funcionamento. Mas é preciso que a gente tome alguns cuidados. E nesse manual de instrução da geladeira, ele vem explicando quais são os cuidados que você deve ter com aquele objeto, que é a geladeira. Outro exemplo, o manual da televisão. As televisões hoje, elas vêm com o controle remoto. E ali, dentro do manual, vem explicando para você como que você vai, qual o botão que você liga, qual o botão que desliga, qual o botão que você aciona para mudar de canal, para aumentar o volume e para colocar uma nitidez maior na imagem. E são orientações que vêm, e essas orientações vêm dentro de um papel que é chamado de manuais de instruções. Temos os manuais de montagem. Exemplo, quando compra uma mesa, quando compra uma cama, vem lá explicando guarda-roupa. Aí vem explicando como que você junta as partes de madeira e para você ter aquela cama, aquela mesa. Então, você vai montar. Então, tem todas as instruções, porque se você coloca uma parte diferente da outra, você não vai conseguir montar claramente e a mesa ou a cadeira ou a cama pode não ficar certinha do jeito que precisa ficar. E as regras de jogos e brincadeiras? Também são textos instrucionais. As regras de jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de vôlei. Até na pelada tem instrução, tem essas regras. Então, também são chamados de textos instrucionais. Um exemplo, a brincadeira de pique-esconde. Alguém vai contar até um determinado número, de acordo com aquilo que o combinado, e tem uma outra pessoa que vai esconder. Quando terminar a contagem, você vai procurar aquela pessoa que escondeu. Então, também tem essas regras. As regras de trânsito são importantes para evitar os acidentes. Por exemplo, tem ruas que não pode seguir em frente. Então, vai indicar para você, ou você vai virar para a direita, ou você vai virar para a esquerda. Então, é preciso que tenha bastante atenção, os motoristas tenham bastante atenção nessas regras de trânsito para evitar os acidentes. Temos também guias e mapas. Um guia turístico vai te indicar, por exemplo, você vai passear em uma cachoeira onde você não conhece. Então, vai indicar a trilha que você deve pegar, que tenha segurança, e que não vai te indicar ir para um outro lugar, mas vai indicar o rumo, a direção que está aquela cachoeira. Mapas. No Mapa Mundi, nós temos o nosso país, que é o Brasil. E dentro do Brasil, nós temos os estados e temos as cidades. Dentro desse mapa, você pode localizar a cidade em que você se encontra. Qual que é a sua cidade? Qual que é o seu estado e qual que é o seu país. Ali aparece todas essas informações e indicações. Entendeu? Quais são? Compreendeu e passou a conhecer agora quais são os textos instrucionais?
todos esses exemplos, e temos outros também, todos esses exemplos são chamados de textos instrucionais porque eles instruem como e o que fazer. Quais são as características desses textos instrucionais? São frases curtas, verbos no modo imperativo, misture, adicione, sirva, que tem uma indicação de ordem, ou de opinião, ou de ordenança. Alguém está dando uma ordem para outra pessoa. Temos o verbo no infinitivo, que é como ele nasce, que é misturar, adicionar, servir, preparar. Temos informações simples e precisas que indicam ação. Então, quando falamos misture, então você está praticando uma ação de misturar algo. E adicione, vai adicionando alguns ingredientes quando você está preparando uma receita, por exemplo. E o uso da segunda ou terceira pessoa, seja no singular ou seja no plural, porque vai depender do contexto, como, onde e qual a receita que qual o texto que você está elaborando. Como que é a estrutura desses textos? É uma estrutura simples e variável, mas vai depender do texto instrucional, do tipo de texto que você está fazendo. Exemplos: simples, uma receita. Quando você está trabalhando com uma receita, a linguagem ela é simples, é de fácil entendimento, a estrutura que ela é composta, você tem uma compreensão melhor, mas temos também textos que são bastante complexos, textos instrucionais, por exemplo, complexos. A lei. Para a lei, tem uso de uma linguagem que ela é mais complexa, que você vai precisar de um dicionário ao seu lado para você conhecer o significado de algumas palavras. Você já estudou sobre verbete. Então, o verbete, ele está dentro do dicionário ou dentro de uma enciclopédia que vem o significado de determinadas palavras. Então, o texto instrucional trabalhado em termos de lei tem uma linguagem que ela necessita que você utilize o dicionário. Mas você pode conhecer outras palavrinhas complexas ao longo da medida que você vai estudando. Tem textos que você pode não conhecer o significado de alguma palavra e você precisa também estar com o dicionário. Por exemplo, eu pesquisei no dicionário eletrônico a palavra, o significado, o conceito da palavra instrução. Lembra que nós falamos o que era instrução há algum tempo atrás? Dentre todos os textos instrucionais, eu vou enfatizar, vou trabalhar com vocês o texto, a receita. E você sabia que a receita tem 4 partes? Temos o título, os ingredientes, o modo de preparo e o tempo de preparo dessa receita. Eu trouxe aqui para você só o exemplo de uma receita para a gente conhecer quais são essas partes. Lembra que eu disse que tem um título? O título da nossa receita é Massa de Panqueca Simples. E temos o segundo passo, que são os ingredientes. Para essa massa de panqueca simples, vou precisar de um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal e uma colher de sopa de óleo. Terceiro passo da nossa receita é o modo de preparo. E o modo de preparo, ele precisa ser seguido, tem uma ordem. Então, olha bem para a massa de panqueca que eu trouxe.
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, aqueça uma frigideira untada com um fio de óleo em fogo baixo. Você não vai colocar uma xícara de óleo na frigideira. Você vai colocar um fiozinho só para untar essa frigideira. Dentro do modo de preparo, nós temos outras orientações. Coloque um pouco da massa na frigideira, não muito quente, e esparrame de modo a cobrir todo o fundo e ficar só uma camada fina de massa. Então, você vai cobrir o fundo da frigideira com a massa e ela tem que ficar mais fina, porque senão ela não vai cozinhar da forma como que vai proporcionar, te dar um sabor melhor nessa panqueca. Deixe igualar os dois lados até que fiquem levemente douradas. Então, você vai deixar dourar uma parte e depois vai virar para dourar a outra. Retire com a espátula e sirva com o recheio de sua preferência. Aqui eu tenho algumas sugestões de recheio: carne moída, queijo e geleia. A minha preferida é com o recheio de queijo e geleia. E você, tem alguma preferência? Agora nós vamos conhecer, lembra que eu falei de verbo imperativo e verbo infinitivo? Aqui nós precisamos conhecer o que significa verbo, antes de falar do que é um verbo imperativo e um verbo infinitivo. Verbo é toda palavra que indica a ação. Comer é uma ação. Um estado, se você estiver doente, gripado, né? Então, aquele estado em que você se encontra. Ou fenômeno da natureza. Chover, granizar, trovejar, são estados da natureza, são chamados fenômenos da natureza porque está ligado à natureza. Vamos ver como ficam algumas palavrinhas do verbo infinitivo e imperativo afirmativo da terceira pessoa. Ensinar. Ensinar é como o infinitivo é como o verbo nasce. Então, ensinar. E no imperativo afirmativo, como fica? Ensine você. É um sentido de ordem. Então, é você quem vai ensinar a fazer alguma coisa. Realizar. Realize você. Bater. Bata você. Prescrever. Prescreva você. Servir. Sirva você. Instruir. Instrua você. Agora, vamos praticar? Que tal escrever e em seguida fazer uma receita bem saborosa? Peça ajuda a um adulto da sua casa. E não esqueça das características desse tipo de texto. Vamos retomar? Eu enfatizei com vocês a receita de uma panqueca. E lembra que nós estudamos sobre a finalidade, a característica, a estrutura e a análise linguística desse texto instrucional. Agora, eu tenho uma surpresa para você. Prezado aluno, a nossa surpresa é uma salada de frutas. Para isso, eu trouxe uma maçã, uma laranja e uma banana. Aqui já estão os ingredientes todos picados e higienizados. Tem que lavar primeiro. Aqui eu tive a ajuda dos meus colegas de estúdio. E aqui está a nossa salada prontinha. Não tem como eu saborear, mas já coloquei aqui no meu potinho. Vou saborear daqui, você daí, porque parece estar uma delícia. Agradeço a sua participação. Fica ligado, pois a educação é muito importante e fundamental para a nossa vida. Até a próxima. Tchau!